Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a aromaterapia pode ser uma abordagem integrativa para os desafios do neurodesenvolvimento infantil. Nessa palestra, a gente vai abordar os desafios e não os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, para começar, a gente vai começar com uma reflexão importante, né, sobre o neurodesenvolvimento infantil, que é a criança nada tem de pequeno adulto. A sua inteligência não é, de maneira nenhuma, a pequena inteligência de um adulto. Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos. Somos aquilo que nos esquecemos. Somos palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos que cedemos sem querer. Por que eu tô falando tudo isso aqui para vocês, né? Essas duas frases, né, trazem para gente um pensar de que nós precisamos nos desenvolver em função das nossas experiências, tá? O que eu quero trazer muito aqui para vocês dentro dessa palestra é um pouquinho da neurociência, né? Como é que essa neurociência pode nos ajudar, né, dentro do desenvolvimento infantil e como é que a aromaterapia entra nesse processo de desenvolvimento, mas também cuidando, né, dessa questão da neurociência, porque cada vez mais a gente tem descoberto como é que ocorre o desenvolvimento e também temos descoberto como é que os óleos essenciais atuam dentro do nosso sistema nervoso central. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque hoje em dia eles estão sendo utilizados para qualquer questão. Né? Então, uma criança que está um pouquinho mais birrenta, uma criança que não está conseguindo dormir bem, uma criança que começou com um desafio de aprendizagem, a aromaterapia tem entrado, ao meu ver, muito precocemente. Né? E aí eu quero trazer para vocês alguns conceitos de neurodesenvolvimento e alguns conceitos de neurociências para que vocês entendam por que eu, Karina, acho que algumas coisas estão sendo precoces. Né? Quando a gente vê os óleos essenciais sendo utilizados de forma muito benéfica dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento e dentro dos transtornos mentais, a gente acaba percebendo o quanto é que eles são potentes. Né? E o quanto que eles modulam as nossas respostas. E será que realmente é interessante a gente ter uma modulação precoce nas respostas, né? Das dificuldades infantis, considerando que aquele cérebro ainda precisa vivenciar, experimentar, para que ele possa criar suas próprias conexões, para que ele possa criar os seus caminhos e para que esta criança, né, possa vir a ser um adulto funcional através da aprendizagem, né? Porque o nosso cérebro ele se desenvolve como? Ele se desenvolve através da aprendizagem. Então, o nosso cérebro ele já nasce com muitos neurônios, né? Acontece que esses neurônios eles precisam se comunicar. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, o que a gente vê, né? Uma floresta onde eu tenho diversas árvores, mas essas copas e essas raízes não estão se tocando na primeira figura, na primeira imagem, né? Por quê? Porque elas precisam crescer, né? E aí entra toda a parte de neurogênese junto com a sinaptogênese, porque conforme a gente vai fazendo as sinapses, né? A gente vai começando a ter comunicação entre essas áreas que não se comunicam. Então, o cérebro da criança, ele nasce com muitos neurônios. Só que a rede de comunicação, ela ainda não está efetiva e não está organizada. E como é que essa rede vai se organizar? Através da vivência e da utilização daqueles caminhos, da utilização daqueles neurônios, né? Então, o que acontece nos primeiros anos da criança? A gente tem uma alta plasticidade neural, que significa o quê, né? A gente vai ter o crescimento, o desenvolvimento e o amadurecimento desses neurônios. E aí, conforme eles vão crescendo, amadurecendo, eles vão se comunicando e a gente cria uma rede muito intensa. Então, vejam aí, né, que no newborn a gente tem os neurônios, mas eles não estão se comunicando. Com 6 meses, a gente já tem um aumento dessa comunicação, que a gente já vê uma rede mais bagunçada. Com 2 anos, a gente vê uma rede cheia de fiações, vamos dizer assim, né? E aí depois essas fiações vão se organizando, ainda algumas fiações dessas vão sendo inutilizadas nos 6 anos, e nos 14 anos a gente vê aí os mesmos neurônios com as fiações agora
menores e com caminhos que são mais efetivos. O que significa isso, né? Nos primeiros anos de vida, principalmente até os primeiros 2 anos, a gente tem um período de muita proliferação e muitas conexões. A criança, ela tá com o cérebro, como é que eu posso dizer, hiperativado, né? Então ela tá com uma abertura de aprendizagem muito grande. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que se reflete também nas possibilidades aí até de neurointoxicações, né? Porque esse cérebro ele está hiperativo para que ele receba essas informações e possa fazer conexões e também começar a criar suas memórias. Aí, conforme isso vai sendo utilizado, esses caminhos vão sendo repetidos, e isso acontece até lá na frente, você vê aí que nos 14 anos a gente ainda tem essa mudança, né? Essa poda sináptica que a gente chama. O que isso significa? Significa que a gente fez um monte de conexão, aí aquelas conexões que foram efetivas, aquele caminho que a gente seguiu e que realmente foi interessante, aquele caminho se manteve. Aqueles caminhos que a gente usou vez ou outra, mas que não foram tão interessantes pra gente, esse caminho ele vai ser podado, tá? E o que isso vai trazer pra gente, né? A gente floresce, a gente poda, né? E a gente prospera. E aí a gente consegue ter esse desenvolvimento. Então, as primeiras experiências vivenciadas, né, elas afetam demais na arquitetura do nosso cérebro, ou seja, nos caminhos que esse cérebro vai criar para lidar com as suas adversidades. E esses caminhos que o cérebro vai criar para lidar com as suas adversidades, a criança não tem inicialmente, né? É a partir de vários testar e voltar, fazer, viver, aprender, que esses caminhos vão começar a se consolidar. Então é muito importante que a criança viva, né? E que as dificuldades do neurodesenvolvimento, dificuldades, eu não estou falando em transtornos de neurodesenvolvimento, tá, gente? Estou falando naquelas dificuldades que antes da gente pensar em algo medicamentoso ou algo que vá resolver aquele problema de uma forma mais fácil, né? A gente deve pensar em estratégias comportamentais, porque é nessa hora que a criança vai aprender a se comportar. E aqueles caminhos que ela aprender mais facilmente, então, por exemplo, uma criança que aprende a ser ansiosa, ela vai ser muito boa em ser ansiosa, porque aquele caminho é o mais fácil. Sabe quando a gente pega um caminho no automático, que a gente faz direto, a gente nem precisa prestar atenção naquele caminho? É mais ou menos isso que acontece aqui. Então, a criança vai pegar um caminho no automático de responder daquela forma. E durante esse período aí, né, de florescimento, a gente ainda tem um amadurecimento, tanto neurológico, né, como também, esse amadurecimento neurológico, na verdade, ele está envolvido com o amadurecimento das células, né, que são os neurônios, ele está envolvido com o amadurecimento que vai mudar algumas condições ali de receptores que vão estar mais presentes, menos presentes, a depender da fase que ela está vivendo, né, e também dos íons que estão ali em mais quantidade ou menor quantidade dentro do cérebro. Tudo isso influencia nesse período que está mais fácil de aprendizagem, né? Que são aí, a gente costuma chamar de períodos críticos, né? Então, uma frase que a gente tem que ter assim muito em mente é mais fácil construir um menino do que consertar um adulto. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma capacidade muito grande de aprendizagem, né? Na infância, tá? Infância, adolescência, mas a gente vê aqui que o principal ponto aqui está mais ou menos até os 6 anos de idade. Aí a gente já tem uma queda brusca, né? Então aqui a gente tem baixo esforço e uma capacidade muito grande de trabalhar esse cérebro e de aprender. E depois a gente percebe que a gente tem um esforço muito grande no final ali, a partir do meio, né? Quando a gente já está entrando na idade adulta, né? Com 20, 25 anos, que é quando esse cérebro entra na idade adulta, até mais ou menos 25 anos, para terminar aí o desenvolvimento do córtex pré-frontal. A gente vai ver um pouquinho sobre ele ali na frente, mas que é uma área do nosso cérebro de muita importância e que é o primeiro a ser, é o último a ser amadurecido, vamos dizer assim, e o primeiro a entrar num processo de regressão, né? Quando a gente chega na idade
mais avançada, né, nos idosos. Então, quando a gente é criança, a gente consegue ter uma melhora, né? A gente faz as coisas muito bem sem muito esforço. E aí, essa plasticidade, essa mudança que a gente pode ter, esse aprendizado, essa mudança de circuitos, de caminhos, né? Ela é possível com uma menor efetividade, diferente da criança, mas com maior esforço. Tá? Então, na criança, o esforço eu acho que é muito mais nosso, né? Porque dentro do cérebro da criança, ele está totalmente preparado para errar e aprender e criar as suas conexões. E já o nosso cérebro não é tão paciente assim, então a gente acaba vendo aí uma busca, né, precoce por um auxílio em alguns momentos que são necessários serem vividos, né? Então, todas as interações entre os genes e as experiências, então a gente tem uma genética, né, que já facilita algumas propensões, né, mas a gente tem a experiência, que é quem realmente vai moldar esse cérebro em desenvolvimento, tá? Então, o uso repetido é aquilo que vai fazer com que o cérebro se desenvolva melhor. Não é um óleo essencial, tá? Não é uma medicação, exceto que a gente esteja falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, onde interferir em algumas áreas que estão deficientes vai melhorar a aprendizagem daquela criança, né? Para que ele seja um adulto mais funcional. Então, dentro do neurodesenvolvimento infantil, e para que a gente possa também, como terapeutas, né, trazer este olhar para os pais que nos procuram, e se colocar no lugar desses pais é muito importante quando a gente está atendendo, né, crianças, que a gente tenha um olhar educativo também para esses pais. Que a gente consiga explicar, são coisas que, na verdade, normalmente eles sabem, mas dentro daquele furacão de meu Deus, eu preciso fazer isso, meu filho não deixa, meu filho está me testando, o meu filho não dorme, eu estou cansada. A hora que a gente se vê nessa situação, a gente não racionaliza tanto, né? Então, é muito importante a gente trazer para os pais que a criança, como é que é o processo de aprendizagem, processo de construção, aquisição, apropriação do conhecimento. É feito de etapas e etapas de vivências. Então, primeiro eu conheço, depois eu tento fazer, depois eu tento conviver com o outro e mostrar para o outro qual é a minha vontade. E aí eu aprendo a ser. Então, é um processo de construção e simplesmente trazer uma solução rápida não é algo efetivo, tá? Quando a gente pensa nestes desafios, a gente precisa trabalhar em conjunto com o óleo essencial. Nem sempre o óleo essencial vai ser a nossa primeira escolha, mas a gente precisa trabalhar em conjunto que a hora que a gente abrir oportunidades para esse cérebro, né, e com muito cuidado, porque é um cérebro que ainda está em processo de maturação, que os pais também ajudem a criança dentro desse processo de conhecimento, fazer, conviver, para que a criança consiga construir o seu eu, né? E para que a gente chegue, né, onde a gente quer, porque normalmente a gente quer que a criança já compreenda muitas coisas e nos obedeça e não faça birra e não entenda os seus sentimentos. Só que isso, gente, não existe, tá? Isso só vai existir no momento em que a criança viver aquela situação. Então, primeiro ela precisa adquirir habilidades cognitivas que são básicas, como a memória, atenção, percepção, linguagem e começar a construir o pensamento. E depois que ela tem essas habilidades cognitivas básicas, é que ela vai começar a construir as habilidades cognitivas superiores, né? E o que a gente busca principalmente nas crianças hoje em dia? Que elas consigam se planejar, que elas consigam se autorregular e que elas tenham uma inteligência emocional. Dentre todas as que estão aqui, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essas que nos desafiam tanto na criação dos nossos filhos. Muitas vezes, então, o que que acontece com os pais, né? E conosco, né? Na verdade, que somos pais. Não tô julgando aqui de forma alguma, porque também sou mãe, né? E também vivencio esses momentos e que às vezes são angustiantes pra gente, mas que a gente precisa parar e ponderar como é que a gente vai agir, né? Muitas vezes as nossas expectativas, elas não estão tão alinhadas com a realidade possível daquela criança, né? Então, os processos mentais que permitem que a criança planeje,
foque, lembre das instruções, faça malabarismo, como a gente faz dentro das diversas tarefas diárias que a gente tem. Exigem aí o quê? Uma memória de trabalho, uma flexibilidade cognitiva e emocional e um autocontrole, né? Para que a criança realmente consiga ter sucesso, né, dentro desse planejamento, dentro desse processo de atenção, de controle emocional. Mas a expectativa é bem diferente da realidade, porque as crianças elas não nascem com essas habilidades, elas nascem com um potencial para desenvolver essas habilidades, né? E como que elas desenvolvem? De novo, não é com um óleo essencial, né? É através de vivências, tá? E essas funções executivas e habilidades, elas têm um período aí de amadurecimento, então tem coisa que não faz muito sentido a gente fazer com uma criança pequena, até porque não vai resolver, sabe? A gente precisa, na verdade, trabalhar esse desenvolvimento. Então, você percebe aí que essas funções executivas e habilidades, elas vão crescendo dentro desse gráfico, né? E elas estão quase atingindo lá um nível já bom para começar a entrar em equilíbrio, ali com 5 para 6 anos, tá? Então, antes disso, eu gostaria de melhorar o foco do meu filho. Eu gostaria que ele tivesse um controle emocional mais forte. Eu gostaria que ele entendesse, né, as obrigações que ele tem. Antes de 5, 6 anos, gente, isso é muito difícil. E o que acontece? O fato de eu dar um óleo, né, que estimule foco para uma criança com um desenvolvimento neurocognitivo típico, tá? Uma criança que não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. O que acontece? A gente tem um cérebro, de novo, vou repetir para vocês, um cérebro que está aberto, muito aberto para a entrada de conhecimento, ou seja, ele está trabalhando numa estimulação, numa maior estimulação, tá? E quando eu apresento, né, para ele uma droga ou um óleo essencial que seja estimulante, mas que ele não precisa, porque o cérebro dele está dentro do processo normal de desenvolvimento, ali dentro daquele processo esperado de desenvolvimento, eu posso trazer o que para essa criança? Trazer uma hiperatividade. Por quê? Porque aquele cérebro ele não está pronto para receber tanto estímulo, né, informativo que vai além daquilo que ele já está aberto, né? Que ele já está estimulado, ok? Então, até 6 anos, mais ou menos, quando alguém te procura, né, para trabalhar foco na criança, pense bem antes de utilizar um óleo que seja um estimulante cerebral para que ele tenha foco. De novo, desde que ele não tenha um transtorno de neurodesenvolvimento, que esse cérebro esteja trabalhando dentro do seu processo, né, esperado de desenvolvimento. É diferente de uma criança com TDAH, é diferente de uma criança autista, né, que já vai ter uma dificuldade de controle de impulso, por exemplo, né, uma dificuldade de foco e de organização maior, porque existem falhas, né, dentro de algumas áreas do cérebro, falhas de comunicação entre alguns neurotransmissores que dificultam ainda mais o que já é difícil para uma criança. Tá? Mas se tratando de uma criança com desenvolvimento típico, né, até os 6 anos de idade, tente com os pais outras estratégias, né, para que a criança possa desenvolver o seu foco a partir dos 6 anos de idade, que é onde a criança realmente começa a ter mais obrigações, onde a criança vai ter menos atividade motora, onde a criança vai ter que controlar a sua energia e o seu corpo, aí sim a gente começa a pensar em algo que possa vir a ajudá-la. Mas, de novo, não adianta fazer isso e só isso, né? A gente precisa fazer isso e também auxiliar os pais com estratégias para que essa criança consiga consolidar esses caminhos. Então, aí eu abro uma porta, estimulo uma área que é mais interessante ou desestimulo algumas áreas, né? E aí, dentro desse momento em que a criança está um pouquinho mais organizada neuroquimicamente, porque a gente interviu,
aí sim os pais vão tentar trabalhar com ela questões importantes aí de organização, de foco, de conceitos, tá? De organização de sentimentos, de organização de regras. Aí os pais precisam entrar juntamente com a ajuda do óleo essencial. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, dentro da visão da neurociência, que os óleos essenciais eles têm uma atuação importante no sistema nervoso central. E que não é só com relação ao olfato, não é só com relação à estimulação elétrica, né? Através do olfato e modulação, mudança aí de toda a neuroquímica do cérebro através de um bom aroma ou um aroma que traga lembranças ruins. O que a gente traz aqui dentro da neurociência associada à aromaterapia é que algumas moléculas já têm sido estudadas e que elas já estão sendo relacionadas a ligações com receptores. E aí a gente não consegue separar, porque seja por inalação, seja através da via tópica ou mesmo através da ingestão, algumas dessas moléculas vão chegar no sistema nervoso central, ultrapassando a barreira hematoencefálica. Né? E aí elas vão atuar quimicamente, neuroquimicamente, dentro dessa visão psicofarmacológica e aí entra toda essa neurociência para nos ajudar a entender onde é que elas vão estar agindo e se isso é interessante, né, na idade daquela criança ou não. Então, as experiências que a gente vive, elas acionam os neurônios em certas regiões e liberam ali a comunicação entre eles, que são as palavrinhas ou os neurotransmissores. Então, eles vão lá, falam uma coisa para um outro neurônio que passa essa informação e que vai levar a desencadear uma resposta dentro do nosso organismo, tá? Essa experiência, de novo repetindo todos os caminhos que elas vivem, elas vão construindo as memórias. Vocês lembram do filme do Divertidamente? Então, ela vivenciava uma situação e criava-se uma memória, né? Que eram aquelas esferas que eram colocadas e armazenadas, e algumas dessas memórias eram memórias bases, que tinham uma área específica, elas eram de cores específicas, e através dessas memórias base é que iam se construindo aquelas ilhas, né? Que eram as ilhas de personalidade dela. Então, eu acho muito bacana esse filme, quem não assistiu, que possa vir a assistir, para entender que essas ilhas de personalidade, que é onde ela recruta, a forma como ela vai reagir a algo, se ela vai estar na Ilha da Bobeira, né? Tem a Ilha da Família, e através dessas ilhas que são construídas a partir de memórias e vivências, ela conseguia chegar a buscar caminhos e estratégias para lidar com aquelas adversidades. Então, ela precisava viver, criar estas memórias. Algumas memórias eram extremamente importantes, que são as memórias base. Logo no início do filme, ela já cria uma memória base, que aí isso vai estar relacionado também com o temperamento, né, da criança, da pessoa, que ela abriu os olhos e já viu os pais, né? Abriu os olhos e já teve ali aquele contato, aquele afeto, e aí ela já sorriu. E qual foi a primeira emoção que apareceu no filme? A alegria, né? Aí depois, quando ela sentiu dor, né? E aí ela sentiu dor, chorou para se comunicar. Quem é que apareceu? A tristeza, aí vem o medo. Então, conforme a gente vai vivenciando, essas emoções vão surgindo e essas emoções vão tomando conta ali daquela sala de controle do nosso cérebro, do cérebro, né, da criança. Então, a partir desse momento, quem é que falava, qual era o temperamento dela principal, né? Era o da alegria, porque foi o primeiro contato que ela teve, foi de afetividade, mas infelizmente nem sempre é isso que acontece. Às vezes uma criança de cara abre o olho, tá dentro de uma incubadora numa UTI, tá ouvindo aquele barulhinho, não tá sentindo o cheiro da sua mãe, não pôde ser amamentada, ou foi uma gestação que foi uma gestação de alto nível de estresse, e aí, obviamente, né, o cortisol materno vai passando a barreira placentária, chega na criança e acaba estimulando também essas áreas de defesa do nosso organismo. Existem alguns estudos aí demonstrando que gestações, né, que tiveram alto nível de cortisol tiveram um aumento da amígdala,
né? E a amígdala quem é? A amígdala é quem reaciona ao nosso ambiente, né? É quem dá os alertas. Então, essas crianças, muitas vezes, elas nascem com uma propensão maior a achar que aquele mundo ao redor dela é hostil, né? Porque ela foi estimulada para isso, como se ela já tivesse dentro de algum nível de estresse. Essas crianças a gente vai ter que cuidar, né? Vai ter que pensar nelas um pouquinho mais cedo do que a gente pensaria caso elas não consigam lidar, tá? Essa é uma criança ali que a partir de 2, 3 anos a gente vai ter que começar a trabalhar, mas que dentro do primeiro ano de idade, a gente precisa orientar a mãe, na verdade, a trabalhar o apego, né? Um apego seguro, para que a criança saiba e tenha segurança dentro daquele cuidador que está ali com ela, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, enfim, ela vai ter que criar um vínculo para ter mais segurança. Então, é muito importante que essas ilhas sejam construídas, que as memórias sejam construídas, para que a gente consiga ter essas ilhas de personalidade e ir construindo o nosso eu, tá? E aí, pensando, né, já estamos quase chegando ali na aromaterapia e nos óleos essenciais, vamos trazer aí essa neurociência, então, toda, né, que cada vez mais está sendo estudada, e é importante eu trazer aqui também que ela não está 100% descrita. Tem muitas áreas ali que a gente não conhece, tem muitas questões ainda que não foram respondidas. Esses estudos, né, de neurociências, eles são principalmente realizados, né, em animais, porque muitas coisas a gente não consegue fazer em humanos, algumas coisas sim, outras não. Mas a gente já tem muita informação aí a nosso favor, né? E que vale a gente ter aqui, até para que a gente use dentro da nossa prática como aromaterapeuta, para ajudar, né, essas famílias aí que muitas vezes estão em desorganização, né, pela rotina que nos é exigida, né, de cuidado, de trabalho, de cobrança social daquilo que tem que ser, daquilo que seu filho tem que fazer, do comportamento que ele tem que ter, daqueles olhares. Então, eu super compreendo as mães, né? Vivencio isso também, sou mãe de 2 e inclusive tenho uma filha, né, com síndrome de Down, o que traz aí para mim alguns desafios maiores com relação ao neurodesenvolvimento, e que foi uma das coisas também que me trouxe aí essa paixão por estudar, né, essa área da neurociência, tanto para entender o neurodesenvolvimento da minha filha, como para cuidar também do neurodesenvolvimento do meu filho mais velho, pelas ausências, né, que eu já tive, pelos medos dele, pelos traumas, pelas vivências que nós tivemos, tá? Então eu não tô falando isso daqui como uma pessoa que não passou por nada, né? Não, passei por bastante coisa e tenho vindo estudando cada vez mais para tentar me ajudar, né? Ajudar a minha família e tentar ajudar principalmente esses pais, né? Hoje nós estamos falando de um desenvolvimento típico, mas a base do meu estudo é do desenvolvimento atípico, né? E como ajudar aí essas famílias. Mas, voltando aqui, né, a neurociência ao nosso favor, as emoções, elas são manifestações, então, neurofisiológicas e corporais, que são desencadeadas por estímulos internos, né, ou externos, e que levam cada pessoa a reagir de uma forma particular. Por quê? Porque isso está embasado aonde, né? Nas nossas ilhas de personalidade, nas nossas memórias, né? As emoções, elas podem vir acompanhadas de uma experiência subjetiva, né, um pouco mais duradoura, que envolve uma interpretação pessoal sobre aquilo que você está sentindo. Então, dentro das emoções primárias, aí a gente vai ter alegria, medo, tristeza, nojo, raiva. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vai falar sobre isso quando a gente conversar um pouquinho sobre os primeiros desafios aí do neurodesenvolvimento, né? E as emoções secundárias é uma mistura de emoções. Então, por exemplo, eu trago medo e alegria. Eu tô com medo de acontecer algo, mas eu tô feliz porque aquilo pode ser muito legal e isso gera para mim uma ansiedade, né? Eu tô com muita raiva de algo e tô triste, e aí eu consigo me colocar no lugar do outro, isso gera para mim uma empatia, né? Então aí vai acontecendo uma mistura de todas essas emoções para que a gente consiga lidar com a nossa vida, né?
E eu falei para vocês sobre essas janelas, né? Esses períodos que o nosso cérebro, dentro da criança, né? Na nossa fase da infância, que ele está muito aberto a novas percepções, né? Para que ele consiga aprender e consolidar esse aprendizado, né? Então a gente tem ali as janelas ótimas de desenvolvimento, que são períodos muito sensíveis, né? Aonde para cada fase a criança tem uma maior chance de transformar essas capacidades biológicas das redes neurais em habilidades socioemocionais e cognitivas. E aí eu não consigo, não está funcionando aqui para passar para vocês o mouse, mas o que, que acontece aqui? A gente vai olhar que a partir do nascimento, né, a gente vai ter um desenvolvimento sensorial, a gente tem um desenvolvimento motor, e o desenvolvimento das habilidades cognitivas, né, ele começa de pitiquinho, mas ele vai chegar ali no seu nível melhor, né, ali com 5, 6 anos de idade, que foi aquilo que a gente viu. Então, dentro desse período de habilidade, né, de desenvolvimento de habilidades cognitivas, a gente tem aí maturação desses neurônios e uma melhora de comunicação entre algumas áreas cerebrais. E a gente precisa guardar que o amadurecimento, né, como ele vem primeiro das áreas sensoriais e depois das áreas motoras, para depois chegar na área cognitiva, esse amadurecimento ele vem de trás para frente, né? Então eu vou ter primeiro uma ativação maior aqui de áreas sensoriais, eu vou ter uma ativação da nossa área emocional, e por último é que a gente vai ter uma melhora de comunicação da nossa área cognitiva, que seria o nosso córtex pré-frontal. E eu trouxe um gráfico aqui para vocês, que é só para vocês entenderem, né? Não sou eu, não é a Ká que está inventando tudo isso, né? Mas a gente tem períodos, por exemplo, a gente ouve muito falar dentro da aromaterapia, né? Óleos essenciais que atuam aí, né? Que aumentam os níveis de GABA, trabalham dentro do sistema GABAérgico, que trabalham associados ali nos sítios, né, de GABA, como benzodiazepínicos, então a gente acaba ouvindo muito isso. E aí eu queria mostrar para vocês, dentro dessa faixa que tem aqui, que vai mais ou menos até 2 anos de idade, né? Que a gente tem um GABA inicialmente mais excitatório, tá? Ele age dentro do cérebro de forma mais excitatória, para depois a gente ter um aumento do GABA que age dentro do nosso cérebro de forma mais inibitória, tá? Isso acontece por mudança ali de padrão, né, dos íons que estão presentes no nosso cérebro. Mas por que ele está um pouquinho mais excitatório nesse período? Porque é isso, o cérebro precisa estar mais estimulado para que ele consiga trabalhar melhor, né, com essa aprendizagem e consolidação também da aprendizagem. Então, veja, nesse período aí, até 2 aninhos, eu acho muito importante a gente cuidar, né, com o óleo essencial que a gente vai utilizar, tá? Porque a gente pode atrapalhar um pouquinho, né, essa organização cerebral que está feita dentro da natureza, né, para que a gente tenha aí uma consolidação, né, de aprendizagem e memória. E para que a gente tenha essa abertura, né, de entrada de informações. Então, como esse cérebro ele é um pouquinho mais hiperativado, né, hiperexcitado, na verdade, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os óleos essenciais e crises de epilepsia, né? A criança até essa idade, 1 ano, mais ou menos, né, 6 meses principalmente, que está maior esse nível de GABA excitatório, tem uma facilidade maior, né, pelo sistema estar mais excitado, de desenvolver, né, processos epiléticos e de convulsão, até convulsão febril e tal, exatamente por conta da forma como esse cérebro está ativado nesses momentos e depois ele vai se reorganizando. Então, a gente tentar mudar um pouquinho essa neuroquímica sem necessidade, né, simplesmente porque, meu filho não está dormindo bem, né, será que vale a pena? Né? Por que eu trago isso aqui? A gente não sabe,
né? O que que eu tô falando aqui para vocês, até da gente utilizar um óleo essencial que esteja relacionado, né, ao sistema GABAérgico, é uma correlação de informações, né? O que que eu tenho de informação hoje é que eu tenho óleos essenciais que atuam no sistema GABAérgico e eu tenho uma informação sobre esse momento aí que GABA pode estar mais excitatório, mais inibitório. E aí eu correlaciono isso, porque é assim que as coisas vão sendo descobertas, né? Então, quando eu não sei, o que é melhor eu fazer? Eu não fazer, né? A gente não tem estudos hoje e a gente não tem crianças para relatar pra gente que começaram a utilizar óleo essencial como se tá, como tem se feito hoje em dia, né? No dia que nasceu, né? Que é a área, assim, uma época, essa primeira semana, né? Os primeiros 14 dias ali, as 2 primeiras semanas são, assim, muito intensas de alterações cerebrais e dessa abertura de risco de epilepsia. Mas a gente não tem um histórico de diversas crianças que utilizaram isso e que estão aí com 30 anos para a gente saber se mudou alguma coisa ou não, né? A gente não vai expor as nossas crianças a isso para avaliar que caminhos elas estão construindo, se houve uma alteração nesse sistema ou não, se houve uma potencialização desse sistema ou se houve uma queda, né, de atividade que era importante, porque a gente não vai, obviamente, por ética, estudar isso em criança e as pesquisas elas vão surgindo aos poucos, né? Então começou a se utilizar demais um óleo essencial, aí a gente vai começar a ver efeitos benéficos, efeitos negativos, e aí a gente vai começar a estudar, né? Isso aqui provavelmente ser feito em roedores, tem até a comparação aqui de humanos e roedores, mas isso provavelmente seria feito no roedor. Então, se eu, como é feito com medicações, né? Antiepiléticas, por exemplo, que são muito difíceis, as crises de epilepsia nesse período inicial até um mês é de muito difícil controle, porque as drogas ainda não agem como elas agiriam num adulto e em crianças maiores, né? Então vai se começar a utilizar e ver o que isso poderia acarretar ou não, né? A gente não tem. E a gente não, eu, Karina, não coloco minha mão no fogo, né? Vou utilizar se houver realmente alguma necessidade. E aí, nesse caso, nós precisamos pensar bastante antes de fazer essa utilização, tá? Tem algum problema na imagem aqui, mas era a imagem do filme do Divertidamente aqui, para trazer aqui, né, algo importante de novo, eu tô batendo muito nessa tecla da vivência, para que a gente tenha argumentos para conversar com os pais. E não é que eu não quero utilizar óleo essencial, não é isso não, gente. É que a gente vê tanto benefício já em adultos e em crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, que a gente acaba percebendo quanto eles realmente são potentes. E aí a gente precisa sim trazer todos esses questionamentos e essas observações na hora de um pai e de uma mãe decidir utilizar porque o filho não está dormindo tão bem, para cólica de forma pontual, acho que é tranquilo, né? Mas um uso contínuo, como a gente tem visto aí, né? Então é uma lavanda na banheira, um lemongrass no difusor, e nem estou falando da parte, por exemplo, do lemongrass ser rico em aldeídos e poder ser super irritante para o sistema respiratório de um bebezinho. O lemongrass tem uma ação aí do citral, benzodiazepínica, né? Que vai estar ali agindo dentro do sistema GABAérgico e, né, talvez naquele momento seja ótimo, vai acalmar aquela criança, vai dormir, vai ser muito bom. Às custas do que nós não sabemos, né? Então vale a gente pensar, né? Então os homens deveriam saber que é do cérebro, somente dele, que nasce a fonte do nosso prazer, alegria, riso, diversão, assim como o nosso pesar, a nossa dor, ansiedade, lágrimas. Especificamente o órgão que nos habilita a pensar, ver, ouvir, né? Distinguir o feio do belo, o mal do bom, o prazer do desprazer. É o cérebro também que é a sede da loucura e do delírio, dos medos e dos sustos que nos tomam. Né? É onde jaz a causa da insônia e do sonambulismo, dos pensamentos que não ocorrerão, de deveres esquecidos e de excentricidades. Né? Então, nós precisamos dar condições para que o nosso cérebro organize todas essas informações, tá? E isso não é
medicalizar o nosso cérebro, mas que a gente faça o nosso cérebro trabalhar e criar é, áreas, né, fortes, áreas, caminhos positivos, né, para que a criança consiga lidar com essas adversidades. E lembrar que sentir-se triste, com medo, raivoso, ter nojo, é normal, é saudável. O que não é saudável é a gente não sentir nada ou a gente sentir em excesso ou de forma constante. Então, o excesso, essa forma constante, é que vai nos levar a pensar em trabalhar essa criança, né? Por períodos curtos de tempo. Eu, Karina, praticamente não recomendo nada até 2 anos de idade. A partir daí, a gente já tem uma segurança um pouquinho maior de amadurecimento cerebral, não tá igual de um adulto ainda, mas a gente tem uma segurança um pouquinho maior. E aí a gente vai cuidar, né, desses pontos. E aí, para finalizar aqui a questão do cérebro, né, como eu disse, o cérebro ele vai se desenvolvendo de trás para frente, né, e a gente tem 3 áreas importantes aí, que é a amígdala, né, que é o gatilho das emoções, é ela que vai fazer as avaliações e é ela que aumenta, por exemplo, né, que tem estudos aí demonstrando que ela aumenta um pouquinho de tamanho, ela que vai gritar a informação, né, e trazer de repente uma elevação de cortisol e tudo mais. O hipocampo, que é o nosso centro de memória, e esse hipocampo ele precisa essa comunicação amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, ela precisa ser efetiva, né? Sabe aquela história de quando dá branco? Quando dá branco, a gente acabou ficando muito ansiosa, existe uma liberação de cortisol muito alta, e essa liberação de cortisol acaba fazendo uma fumacinha ali entre a comunicação da amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal. Né? Então a gente precisa fortalecer essa comunicação, não criando caminhos aí de alta ansiedade nas crianças, né? E o córtex pré-frontal, que é quem faz esse controle do tráfego aéreo, né? Que é quem consegue fazer todo mundo entrar, sair, nananã, e vai ser assim, primeiro você, depois aqui, vamos trabalhar essa emoção. Não, isso daqui não é tão grave, quando a amígdala grita para alguma coisa, né? Esse córtex pré-frontal é o último a se desenvolver, né? Inclusive, ele não está bem desenvolvido ainda na adolescência. Então, algumas reações, né, cognitivas, de racionalização, nós não temos ainda, né, na infância e também nem na adolescência. E aí, para vocês terem aqui, né, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, tem muita informação. Então, eu deixei aqui a questão dos neurotransmissores, mas é mais de forma ilustrativa, né? A gente tem aqui, só trazendo um pouquinho, né, que a dopamina está muito relacionada aí com a nossa motivação, com recompensa, mas também está muito relacionado com controle motor, com estereotipias, né? Com planejamento. A serotonina está muito relacionada com os nossos comportamentos emocionais e também com os nossos ciclos, né, de sono vigília. Apesar dela ser um neurotransmissor aí de bem-estar, ela também está muito relacionada, né, com processos de agressão e depressão. A aceticolina, né, na questão do aprendizado é super importante, da atenção, a aquisição, consolidação e recrutamento, ou seja, lá no hipocampo recrutar essas memórias, né, também tem uma ação importante. A noradrenalina também na alerta, na vigília, né, no humor, na cognição também está muito envolvido. E a gente tem aí um controle, né, importante, que é do vai e do para, né, que é do glutamato e do GABA, né, então o glutamato é um neurotransmissor extremamente importante, e quando a gente aumenta demais os níveis de GABA, a gente pode estar reduzindo demais os níveis de glutamato, então nem sempre essa é a melhor opção, tá? Principalmente em crianças em que tem essa excitabilidade maior do sistema nervoso central, que é através do glutamato, e no começo da vida, através também com a ajuda do GABA, né? Por quê? Porque ele é extremamente importante para a aprendizagem, mas em excesso ele é neurotóxico. Então a gente precisa estar sempre achando um equilíbrio aí. E o ideal é que a gente encontre esse equilíbrio através de comportamentos, né? Não através de medicações. E também, só um minuto.
E também não através de óleos essenciais, que cada vez mais a gente tem visto dentro da visão da psicofarmacologia, que esses óleos essenciais têm atuações importantes aí com relação aos neurotransmissores, tá? E áreas, né? Modulações de algumas áreas cerebrais. Bom, chegamos então aqui nos óleos essenciais e nas possibilidades que a gente tem. Então, os desafios aí do período neonatal e do lactente é um choro excessivo e inconsolável, uma dificuldade de estabelecer rotinas de sono, resistência, né, à alimentação, à amamentação e dificuldade de acalmar-se, de autorregular-se. Sim, porque eles têm zero experiência em autorregulação, né? Então, o bebê nasce, ele sente aquele prazer, aí pronto, vem uma dor. Aí ele chora. Aí já tem uma reatividade ali do ambiente, aí ele sente medo, né? E aí começa, aí vem a tristeza, e aí ele começa, vira uma bola de neve ali. O bebê chora, entra ar, aumenta o nível de cortisol, aí ele dorme mais mal ainda, aí ele não dorme, aumenta o nível de cortisol, aí ele chora, e aí vira um ciclo. Ah, meu Deus, como é que eu saio desse ciclo, né? Mas a gente precisa pensar que algumas coisas aí estão sendo apresentadas para o bebê, né? E que o medo, o nojo estão muito relacionados à proteção, que ele está tendo esse primeiro contato, né? Que isso é saudável até certo ponto, né? Que a tristeza, quando ela é acolhida, compreendida, né? Ela auxilia, né? Nessa elaboração aí da experiência, né? Do saber que eu vou... Porque a gente precisa pensar o quê, né? Que o bebê tá tentando se comunicar, ele chora, ele tá com dor, ele tá com medo, ele tem medo também para dormir, muitas vezes, porque ele não entende que ele saiu daquele lugar que ele estava seguro. E aí, se ele chora e ele tem um acalento, então isso vai trazer para ele essa ideia de que ele precisa chorar para que venham, né, que venham cuidar dele, que isso vai mudar também o estado de humor dele, e isso tá ok, gente, isso é algo que precisa acontecer, então nesse momento inicial, o fundamental é tentar trazer equilíbrio emocional para os pais, para que eles deem conta de aguentar esse período inicial que é muito difícil, né? Então a gente tenta trabalhar aí o emocional da mãe, auxiliar com estratégias, né, de organização materna, auxiliar na interação, né, do bebê, dos cuidados, desenvolvimento de vínculos afetivos saudáveis. E a gente pode pensar aqui em óleos essenciais para mãe em baixa dosagem, né? A gente não vai passar aqui perto do seio. É muito, muito importante que a criança sinta o cheiro da mãe, que a criança sinta o cheiro do leite, né? Isso aí já é uma aromaterapia também, né? Através do aroma do leite materno, né? Isso atrai a mãe. Toda essa questão tem liberação aí também de ocitocina no cérebro da mãe. Isso é muito importante. Também tem liberação de ocitocina no cérebro da criança, tá? E aí a gente pode pensar em óleos essenciais que tem uma certa segurança, né? Que até onde a gente saiba não tem problemas com relação à amamentação em baixas dosagens, pensando que se a mãe utilizar em altas dosagens, isso também, né, é metabolizado e é excretado e pode vir a ser excretado no leite materno. Obviamente, né, se utilizar corretamente, o que vai chegar ali vai ser muito pouco, né? Então a gente pode pensar em lavanda, né, na laranja doce para mãe, na tangerina, na bergamota, no neroli, tá? Camomila romana nos momentos de cólica. A gente pode utilizar no bebê, mas não é todo dia, não é toda hora, né? A própria laranja doce é legal, mas o limoneno tem essa atuação em GABA, então a gente precisa pensar nisso aí quando a gente vai pensar em passar toda hora nesse bebezinho. Lembrando que ele vai ter uma absorção mais alta, né? Porque ele tem uma pele mais fina. Lembrando que a quantidade de proteínas plasmáticas que ele tem ali, das albuminas, é menor. Então, isso faz com que as moléculas não estejam presas, estejam mais biodisponibilizadas ali, né? Lembrando que a metabolização hepática é diferente. Então, até os 2 anos de idade, eu gosto de evitar.
tá? Utilizar pontualmente, né? Porque, obviamente, eu vou utilizar uma laranja doce com uma camomila, ou só a camomila, né? Um dia para cólica, outro dia para cólica, eu não vou alterar essa modulação neurológica do bebê, né? É diferente de eu estar usando todos os dias para o bebê dormir melhor, todos os dias para que ele não sinta cólica. Então, a gente precisa entender essa diferença de uma utilização pontual para uma utilização contínua. E quando a gente está trabalhando emoções, né, e trabalhando essas mudanças comportamentais, essa utilização, ela é por um período maior. E é essa utilização que eu digo que a gente não deve utilizar com o bebê. Mas podemos pensar estratégias para a mãe, para que essa mãe tenha uma maior aceitação de tudo isso que ela está vivenciando, né? E aí sim conseguir lidar melhor com esses obstáculos aí desses primeiros dias, dos primeiros meses, e ajudar esse bebê, né, a ir trabalhando toda essa vivência que ele vai ter, tá? Então, aqui, né, até os 2 anos de idade, eu sugiro que a gente utilize com a mãe e muito pontualmente com o bebê, tá? De uma forma mais restritiva. E lembrando, tô falando aqui para vocês com a visão da psicofarmacologia, tá? Com a visão da neurociência, não somente com a visão de que é um aroma que vai me agradar e vai me trazer bem-estar. Os desafios aí da primeira infância, né? Então começa aí um comportamento mais agressivo, bater, morder, é super comum isso, dificuldade em compartilhamento de brinquedo, interação, resistência às regras, né? Explosões emocionais, birras, muita ansiedade. Aí a gente precisa lembrar o quê, né? Que a raiva é uma emoção natural, né? Que nos alerta de que algo está violando aquilo que a gente acredita, como que a gente pensa, o que, que deveria acontecer. Que a agressividade muitas vezes vem através de um pedido de ajuda, né? Essa agressividade vem através de pessoas aí, vem com pessoas próximas para falar: oi, eu tô aqui, eu preciso de ajuda, né? Então, normalmente com a mãe, a criança explode muito mais, né? Quando é a mãe que é o cuidador mais próximo. E que a ansiedade é uma resposta que é generalizada a uma ameaça desconhecida, né? E a um conflito também interno, né? E essas crianças aí, principalmente no período do meio aí, que é de 3 a 5 anos, né? Tem uma janela de oportunidade, assim, absurda para o crescimento cognitivo, tá? Então, ela tem uma excitabilidade maior do sistema nervoso aqui, né? E são períodos muito importantes de aprendizagem. Então, trabalhar, né? Vou colocar aqui, né? Tirar o foco, trabalhar os controles de espera, não deixar a criança ficar exausta, que ela perde o controle, ajudar na conversa a criar estratégias, compreender os sentimentos, trabalhar muito. Eu gosto muito de falar sobre a ideia do e se. E se você não tivesse mordido, como é que você poderia ter agido, né? Então, são coisas que a gente pode fazer nessa idade, né? E lembrando que a criança que não expõe, né, os teus sentimentos e as tuas vontades, aquela criança que aceita, né, tudo que o outro faz, pode dar um problema no adulto lá na frente, né? Então pense assim: bom, me deu trabalho, mas que bom que o meu filho teve tal atitude. Agora eu vou conversar com ele para ver como é que ele pode melhorar esse controle emocional dele. Mas ele não ficou quieto, ele não engoliu tudo, ele não vai ficar com uma ansiedade interna, né? Não vai ter questão de dificuldade de comunicação de emoções, até para não ter um problema de introspecção futura, ou mesmo de uma depressão, né? E as crianças nessa fase ficam ouvindo não, 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 não. E elas precisam falar: eu quero, eu quero, quero, quero. E os pais: não, 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 não. E é uma loucura, só que é uma fase que é necessária. Então, mesmo aqui, eu ainda penso muito, tá? Se realmente há necessidade de a gente utilizar óleos essenciais. Mas, né, de qualquer forma, eu trouxe aqui, né, algumas possibilidades. Eu gosto bastante do triozinho vetiver, né? Então, aqui pensando no Cusimol, tá? Do vetiver com o limoneno e o linalol. É um trio que eu gosto demais, 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 demais. E então, vetiver é só o vetiver mesmo, né? Com o Cusimol. Mas o limoneno a gente pode pensar na laranja doce, a gente pode pensar na tangerina, né? São 2 óleos muito legais para criança. A lavanda ou o rude.
esse triozinho, ele trabalha muitas coisas, né? Então, ele trabalha aí na regularização da ocitocina com a vasopressina, que normalmente a ocitocina, o aumento dos níveis de ocitocina, né, traz uma abertura de comunicação, uma amorosidade, uma aceitação do outro, né? E a redução dos níveis aí de vasopressina, normalmente a vasopressina ela está em maior quantidade, né, em pessoas que estão com mais irritabilidade, mais agressividade. Então, quando a gente tenta fazer esse equilíbrio, né, utilizando o vetiver associado aí a uma fonte de linalol, aqui poderia ser bergamota, aí depende muito da criança, né? Da situação que a gente está buscando também acaba envolvendo um pouco sempre a psicoaromaterapia aí, né? E quando a gente coloca o limoneno junto, a ideia é que o limoneno ele vem trabalhando bastante os níveis de GABA, né? Como eu já falei, e essa aceitação aí, né? Diminuir um pouquinho essa reatividade, né, do sistema límbico, essa reatividade aí da amígdala que grita, explode, né, mais facilmente. E aqui, acima de 2 anos, tá? Deixando claro, né, que é acima de 2 anos, que é um momento em que essa questão aí, essas alterações do GABA normalmente já entrou em equilíbrio, né? E aí o GABA já está em maior concentração aí como um neurotransmissor inibitório, mas não é a minha primeira escolha, tá? Voltando aqui, né? Ainda de 2 a 3 anos, eu acho que a gente precisa trabalhar o comportamento. Tá? Mas sim, podemos utilizar, né? São óleos que são seguros, pela visão até de metabolismo, né? Também são seguros com relação à parte neurológica, mas nós temos que lembrar que, como eles têm essa atuação, né, de repente aumentar o nível e favorecer uma via, a gente não sabe muito bem o que isso pode vir a trazer lá na frente. Então, uma utilização contínua demais, a gente precisa tomar cuidado, né? Eu teria mais tranquilidade aí de trabalhar com isso a partir aí dos 4 anos, tá? Já é uma fase que já existe um equilíbrio maior aí dentro dessas alterações do sistema nervoso, tá? Podemos pensar na laranja doce, né, que seria uma fonte de limoneno aí com gerânio ou palmarosa, né, para a gente ter o geraniol ou citronelol. E aqui a gente vai ter uma atuação mais calmante, tá? Então, diminuindo aí essa excitabilidade da amígdala. Então, aqui a gente faz uma junção aí, né, de GABA com cetiobenzodiazepínico, e eu gosto de trazer esses nomes para a gente pensar o quê? É quase como que, entre aspas, eu estivesse utilizando uma molécula benzodiazepínica. Então, a gente pensa muito na ideia de que eu não posso medicar, não posso isso, e realmente, né? Medicação psiquiátrica para crianças abaixo de 6 anos. Os psiquiatras têm muita restrição em entrar com medicação exatamente por conta desses saltos, né? Dessas fases importantes de desenvolvimento. E aí, como a gente não tem informação dentro da aromaterapia, é importante que a gente tenha esse bom senso, tá? E aqui também a laranja doce com o lemongrass, né? Que poderia ser também outra fonte de limoneno, com o citral, também vai ter essa atuação aí em sítio benzodiazepina, tá? Então, que é uma ação ansiolítica aí mais aguda, tá? Para a criança dar uma acalmada. E aí a gente tem que pensar nisso, né? No tempo de utilização, trouxe para vocês essas possibilidades. Lembrando que a gente precisa pensar muito na hora de utilizar isso, tá? E também explicar para esses pais, sabe? Porque muitas vezes esses pais, eles chegam pra gente achando que isso daqui é uma fonte natural e sem contraindicação e sem problemas para resolver a questão dos seus filhos, né? Só que a gente tem descoberto cada vez mais essa interação dessas moléculas com receptores neurológicos. Estamos engatinhando. Posso bater o martelo aqui que se a gente utilizar a infância inteira isso vai fazer mal ou vai mudar alguma via de sinalização dentro do meu cérebro, do cérebro daquela criança? Não, eu não posso, eu não tenho estudo para isso, tá? O que a gente traz aqui são correlações, né?
correlações também com aquilo que a gente vê de comportamento quando a gente utiliza o óleo essencial, principalmente em adultos, né? Aonde a gente vê essa ação, essa efetividade, tá? E aí, se em adultos isso tem essa ação, há de se esperar que em crianças essa ação seja semelhante, mas no adulto a gente já está com o cérebro estável e na criança a gente está com o cérebro em desenvolvimento. Então é por isso que eu quero trazer esses olhares para vocês, tá? E aí, agora chegando numa fase bem mais tranquila da gente trabalhar, e eu já me sinto mais tranquila de trabalhar aí a partir de 6, 7 anos, né? É, lembrando de novo que a gente está falando aqui de desafios do neurodesenvolvimento e não de transtornos do neurodesenvolvimento. Quando é transtornos do neurodesenvolvimento, a gente pode ter um olhar diferenciado, né? Porque utilizaria-se, né, uma medicação e a gente pode tentar, com a aromaterapia, evitar, né, a utilização dessa medicação ou evitar uma concentração muito alta dessa medicação, principalmente quando a gente consegue trabalhar em parceria com os terapeutas e com neurologista ou psiquiatra, e é bem possível isso, tá? E aí o trabalho fica muito bacana, né? Porque a gente consegue equilibrar essas dosagens aí, tá? Bom, os desafios na idade escolar, então, dificuldade de concentração, atenção, no cumprimento de tarefas, responsabilidades, comportamentos aí que são mais desafiadores, oposição, recusa, né, em seguir instruções, tudo isso aqui de forma não patológica, né? Dentro daquilo que a criança está querendo mostrar mesmo a sua vontade, né, o seu interesse. Dificuldade aí na regulação emocional, expressão de frustração e também ansiedade. Né? Então, nessa fase, os desafios aumentam aí, né? As possibilidades motoras reduzem. Então, esse período aí dos 6 para 7 anos, que eles tinham parque, que eles brincavam, que eles corriam, que agora são sentar, botar a bunda na cadeira, estudar mesmo, tem tarefa de casa, a vida muda, de repente, cresci. Né? É um período que é muito desafiador e que a criança precisa entender que ela cresceu, né? Essa vontade de expressar, né? É o que eu quero, é assim, né? Ansiedade, medo relacionado com a autoestima, com a aceitação do colega e aquele eu te odeio e amanhã já ama de novo, né? É um período ainda de muita aprendizagem, de autocontrole e que requer ainda muita melhora, né? Nas habilidades aí de controle de impulso. Então, nessa fase tem várias estratégias aí que são não farmacológicas, não de óleos essenciais, né? Porque a criança precisa desenvolver essa inteligência emocional, essa resiliência. A gente só desenvolve isso vivendo, né? Então a gente precisa orientar a atividade física em grupo para que tenha aí uma interação social, para que tenha o esperar, para que tenha o respeitar o outro, para que a criança aprenda, né, a mudar também as suas atitudes frente ao problema. É muito importante ter um olhar para a alimentação, porque tem alimentos que acabam sendo mais excitatórios, aí deixa a criança mais agitada, né? Os doces, principalmente pirulito, às vezes eu vejo criança assim, aí a gente brinca, né? Vira o esquilinho de sem floresta, né? Porque fica super agitado. É uma fase onde o reforço positivo é muito importante. Você fez isso foi muito bom para a criança ir memorizando aquilo que ela fez, né? Os pais precisam muito encarar as emoções negativas e mostrar que eles também são vulneráveis. Explicar para os filhos que essas emoções são transitórias, por isso, de repente, hoje eu odeio e amanhã eu amo, né? Transitória ainda, instável. Trabalhar a avaliação da situação, resgate de memórias, aprendizagens anteriores, o que ele havia feito, e a ideia do e se, né? Essa ideia do e se, para mim, é algo que é muito, muito bacana, muito importante, tá? Para a gente trabalhar. E nesses desafios da idade escolar, a gente já fica um pouco mais tranquilo, né? Mas, de novo, né? E às vezes eu faço associações maiores, né? Mas eu gosto muito desse trio, né? De voltando aí da mesma coisa do slide dos 2 aos 6 anos, né? Do vetiver com uma fonte de limonena e uma fonte de linalol, tá? Vetiver eu coloco numa concentração muito baixa, tipo 15% aí do blend que eu tô fazendo, 20% no máximo, o resto é 20% de cada um, tá? Não é 20% de concentração final, tá? Então vamos dizer que eu vou fazer uma sinergia a 0,5%, e nesses 0,5% eu vou ter tantas gotas de vetiver, tantas de laranja, tantas de
rude, por exemplo, e aí neste equilíbrio, né, eu vou ter 1 de vetiver para 2 de lavanda para 3 de laranja, por exemplo, entendeu? É nesse sentido que eu falo em porcentagem aqui, tá? Em porcentagem dentro daquela sinergia, dentro daquela porcentagem que é segura, né? De novo, a laranja doce com gerânio, pensando aí, né, no geraniol, no citronelol, pode ser palmarosa também, o citral do lemongrass, que a gente já usa com mais tranquilidade, mas tem um detalhe também para a gente pensar, né, no geraniol e no citral, na idade pré-puérpere, né, para a gente tomar cuidado também, que a gente sabe que pode ter uma ação aí estimulatória, né, estrogênica, então é um cuidado, tá? Não estou dizendo aqui que eles têm essa ação de estimular a puberdade precoce, eu gosto muito de trabalhar com cuidado, tá? Aí, se a gente pode escolher outra molécula, a gente, outro óleo essencial, outra via, a gente escolhe outra via, né? Principalmente se for uma criança aí que já tá apresentando indícios, por exemplo, de puberdade precoce, é uma coisa que eu encontro bastante, assim, crianças que tá cedo ainda, mas já tem pelo pubiano, ou já tá com broto mamário, né? Ou tá com crescimento ósseo mais acelerado. E aí a gente também deve ter esse olhar de cuidado com os óleos essenciais, porque a gente ainda não sabe tanto, né, sobre essa possível estimulação, né? E acho que vale ter esse cuidado, sempre trago isso para as minhas alunas, tá? Não é um uso pontual, claro, mas dentro de um uso prolongado, quando a gente pensa aqui na psicofarmacologia, né, na psicoaromaterapia, e que a gente não está pensando num uso assim para uma dor específica, sabe? Que a gente pensa mesmo no uso mais prolongado, tá? Doses baixas, mas mais prolongado. Cedro Virginia é um óleo que é muito, muito bacana para essa idade, tá? Ele tem o cedrol, e o cedrol, ele trabalha aí diminuindo um pouquinho os níveis de dopamina, ao mesmo tempo que ele estimula a dopamina em outras áreas. Eu não vou conseguir trazer todas essas informações aqui para vocês agora, mas é muito interessante, né, a forma de atuação aí do cedrol, o ylang, que também reduz um pouco os níveis de dopamina, e nessa fase, né, muitas vezes a gente tem um aumento aí do querer, né, tanto do querer como do temer, aumento de possíveis estereotipias por ansiedade, mas não patológicas, né, e que aí aqui a gente pode pensar em reduzir um pouquinho os níveis de dopamina. Gosto de trabalhar com bastante cuidado nessa questão da dopamina, porque a dopamina ela pode deixar a pessoa muito sem reação, né? Então, uma baixa muito grande de dopamina pode não ser bacana, e é um período aí que a criança precisa estar motivada, então a gente precisa pensar bastante no momento de utilizar, né? Então, tanto o Cedro Virginia, como o ylang, como o sândalo, álbum, né? São óleos aí que têm essa modulação dopaminérgica e que não são as minhas primeiras escolhas, né? O que eu uso com mais tranquilidade aqui é o Cedro Virginia, tá? O olíbano é um óleo muito legal também para trazer segurança, mas pode ser um pouquinho ansiogênico, então a gente, né, nessa fase, para trazer segurança, para trazer foco, para trazer centramento, é muito legal, mas que a gente fique de olho e associe ele com um óleo que segura um pouquinho a ansiedade, então o olíbano com uma laranja doce, com bergamota, fica muito bacana. Assim como o cedro atlas, né? Que tem uma atuação bem legal, assim, estimulante, e também para essa questão de aprendizagem, memória, centramento, mas que também pode ter essa ação ansiogênica. Então, eu gosto sempre de associar o olíbano, o cedro atlas e o próprio cedro da Virgínia, né? Ou com laranja doce ou bergamota, tá? Normalmente tem resultados bem legais aí com eles. Mas peço aí sempre esse cuidado, né? Quando a gente vê óleos que modulam dopamina, né? Na criança e no adolescente, a gente precisa ter bastante cuidado com isso, tá bom? E, gente, é isso. Eu quis trazer um pouquinho dessa visão da neurociência, do desenvolvimento infantil, de como os olhos podem ter uma ação, né, dentro da psicofarmacologia, de como eles podem ter uma ação semelhante aí, algumas moléculas que já são conhecidas aí de psicofármacos. Não são estudos que estão completamente consolidados,
né? A maioria sim em roedores, mas outros estudos já em humanos mostrando efeitos comportamentais. E é claro, tem a nossa prática clínica, né? Que a gente acaba visualizando algumas respostas comportamentais, né? Que também nos ajudam aí a ter esse olhar, né? Que não é só o olhar da psicoaromaterapia. Tá? É um caminho que quando a gente entra para estudar é sem volta, né? Essa parte da neurociência é muito encantadora e quando a gente pode associar ela com a aromaterapia fica ainda mais incrível, tá?